Esses são soldados ucranianos prestes a fazer um grande ataque a uma trincheira russa. E essa aqui é a trincheira russa altamente fortificada, com mais de 20 soldados russos fortemente armados. O objetivo desses soldados ucranianos era simples: se dividir em 2 grupos de assalto, atravessar a zona da morte em veículos blindados e desembarcar em um local planejado para iniciar a invasão de uma trincheira russa pelas laterais e realizar uma limpeza. Mas o plano não saiu como o planejado. No meio do caminho, bem antes do local de desembarque planejado, um dos veículos blindados que carregava os soldados ucranianos do segundo grupo atinge uma mina terrestre e para de funcionar bem na frente da trincheira. O plano havia falhado. Eles precisavam desembarcar às pressas do veículo bem na linha de fogo dos soldados russos e correr para o local planejado. O problema era que o terreno ao redor da trincheira era plano e sem cobertura. Continuar o trajeto a pé seria suicídio. Em um certo momento, um RPG passa voando sobre a cabeça de um soldado ucraniano. Eles precisavam procurar abrigo ou morreriam ali. O único local que poderia dar algum tipo de cobertura era dentro da própria trincheira russa. Os ucranianos não pensaram 2 vezes e decidiram adentrar no formigueiro. Ao avançarem para a trincheira, os russos revidam com toda a força. Um morteiro russo cai a poucos metros de um dos soldados. Ao chegarem na entrada da trincheira, um soldado dá cobertura enquanto seus colegas preparam as granadas, quando, de repente, um soldado russo aparece armado e dá de cara com os ucranianos. A reação do soldado ucraniano é rápida. As granadas são lançadas abrindo caminho para adentrar a trincheira em segurança. Ross, he's right there! He's right fucking there! Ao entrarem na trincheira, os ucranianos percebem no inferno que tinham se metido. Eles estão cercados pelos russos, sem poder recuar. He's here on the left, be careful! O comandante toma a iniciativa e segue na frente, quando, de repente, o pior acontece. O comandante é alvejado. Os russos estão por toda parte disparando contra os ucranianos. Cercados pelos russos, os ucranianos decidem recuar para um local mais seguro, mas eles logo percebem algo inacreditável. O comandante está se mexendo e falando. Ele sobreviveu aos disparos. Recuar agora não era mais uma opção. Eles precisavam ficar e proteger seu comandante ferido até o fim e tentar eliminar todos os russos. E foi isso o que eles fizeram. Nesse vídeo, você verá o que soldados são capazes de fazer quando tudo dá errado. Quando recuar não é mais uma opção. Quando a missão falha, um companheiro cai em combate e improvisar se torna a única forma de sair vivo dali. Essas são as piores filmagens de combate em trincheiras. Essa aqui é a trincheira onde tudo aconteceu. Antes de realizar o ataque, os soldados haviam feito um reconhecimento completo da região com drones e soldados infiltrados. O objetivo era avaliar com precisão possíveis caminhos seguros, quantos russos eles enfrentariam e qual seria a estratégia mais eficaz para tomar a posição russa sem sofrer nenhuma baixa. Depois de alguns dias, um mapa foi desenhado. A trincheira russa ficava perto da vila de Pervomaisk. Os ucranianos descobriram que ela tinha 2 posições mega protegidas. A posição 1, apelidada como posição 105, era a principal posição de combate dos russos. A 60 metros tinha a segunda posição em formato de L. Aqui era onde os russos armazenavam os suprimentos e servia como local de descanso e reabastecimento. E no centro, há uma trincheira que conecta as 2 posições russas. Com a trincheira inimiga mapeada, era hora de traçar o caminho mais seguro para chegar até lá e iniciar o ataque. O terreno à frente da trincheira russa está infestado de minas antitanques, impossibilitando que qualquer veículo blindado se aproxime da trincheira. E antes do campo minado, também havia uma linha defensiva russa, com soldados russos escondidos e fortemente armados. Os soldados precisam atravessar a linha defensiva russa sob pesado fogo inimigo, encontrar uma maneira de atravessar o campo minado e só assim chegar na trincheira russa. Isso parecia ser uma missão de nível 5.
As missões na Ucrânia geralmente são classificadas em 5 níveis de dificuldade. Nível 1, baixo risco. Nível 2, médio risco. Nível 3, alto risco. Nível 4, muito alto risco. E o nível 5, crítico, quase suicida. Ataque direto contra posições inimigas preparadas, sob fogo cruzado, pouca cobertura, chance enorme de morte mesmo com um planejamento perfeito. O ataque precisava ser feito por soldados altamente treinados. Nada de recrutas, nada de voluntários improvisados. E é aí que entra a Chosen Company, uma unidade formada por voluntários estrangeiros que viajaram até a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Esse grupo é conhecido principalmente por reunir ex-militares altamente experientes de forças especiais, infantaria e unidades de elite de vários países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e países nórdicos. Muitos integrantes da Chosen Company já tinham experiência em guerras no Iraque, Afeganistão e em forças especiais da OTAN. Resumidamente, a Chosen Company é composta apenas por soldados extremamente experientes e altamente treinados. Na verdade, todo o plano foi arquitetado por eles. Alguns soldados ucranianos altamente treinados também foram designados para participar do assalto. Esse ficou conhecido como o Assalto de Pervomaisk. Após embarcarem todos os soldados nos Humvees, eles receberam ordem de seus superiores para que a operação fosse iniciada. Os Humvees partem em direção à trincheira russa, ignorando e furando totalmente a primeira linha defensiva russa. Os russos abrem fogo contra os veículos blindados, mas não é o suficiente para pará-los. Eles estavam avançando rápido demais e escolheram os caminhos que possuíam mais cobertura de árvores. Os Humvees zigue-zagueiam entre as árvores e atravessam a vegetação rasteira. Os 5 Humvees avançaram alguns quilômetros, passando pela primeira linha defensiva. O primeiro objetivo estava concluído como haviam planejado meticulosamente. Ao chegarem no campo minado, o líder do esquadrão rapidamente solicitou ajuda da unidade de engenharia, que então lançaram o Miklik, um equipamento fornecido pelos americanos. Esse equipamento dispara uma corda explosiva em formato de linha impulsionada por foguete, que atinge o campo minado e detona as minas, e limpando o caminho com cerca de 150 metros de comprimento e 8 metros de largura. Certamente, espaço suficiente para a passagem do comboio ucraniano. Após a detonação da longa corda explosiva, os veículos avançam o território em segurança. Em poucos minutos, a Chosen Company penetrou 600 metros de profundidade em direção à posição defensiva russa. Isso criou confusão para o inimigo, porque os russos não esperavam que os ucranianos usariam uma tática tão arriscada e nada convencional. Assim que os blindados chegam perto das trincheiras, eles se dividem em 2 grupos que desembarcarão em 2 locais diferentes e previamente planejados. Quando chegaram perto das trincheiras, eles se tornaram alvos fáceis, atraindo o fogo inimigo direto das trincheiras russas. RPGs e morteiros começaram a chover sobre eles, errando por pouco um dos Humvees. No entanto, o limpador de minas Miklik não conseguiu detonar uma das minas, e um dos Humvees que seguia para o centro da trincheira russa acionou uma mina terrestre justamente quando estavam chegando no objetivo. Isso levantou poeira e terra por toda parte, criando confusão. Mas, por um verdadeiro milagre, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido. A blindagem do Humvees protegia os soldados. O terceiro Humvee que seguia logo atrás também para dar apoio aos soldados atordoados pela explosão. Eles descem e abrem fogo contra a trincheira para dar cobertura aos colegas. Os russos focam em destruir o terceiro blindado e disparam RPGs, que passa voando sob a cabeça de um soldado. O piloto do Humvee recebe a ordem para recuar imediatamente. Se aquele veículo for destruído, os soldados ucranianos não poderão ser evacuados no fim da missão.
Esses soldados ucranianos agora estão sozinhos, longe do objetivo, sem poder voltar atrás bem na mira dos soldados russos entrincheirados. Os ucranianos não pensaram duas vezes e decidiram adentrar no formigueiro. E aqui chegamos na cena do início do vídeo. Frag it! Frag the trench to there! Moss, he's right there! He's right fucking there! Go! Go to left! Go to left! Hey! He's here on the left, be careful! He's here on the left, be careful! Moss, he's on the other side, cover me, cover me! Moss, he's hit! Man down! Você deve estar pensando, como diabos o comandante sobreviveu? Vamos deixar que ele mesmo responda. No começo, eu achei que tinha sido explodido porque tudo ficou em câmera lenta. Depois disso, eu só me lembro que estou olhando para os meus pés e me sinto tombar para trás sem controle do corpo. E eu só penso, que merda. Naquele momento eu achei que estava morto. A primeira coisa que fiz quando caí foi perguntar, eu estou morto? E isso virou uma piada interna entre meus colegas. Toda vez que eles me viam, eles perguntavam, você está morto? Porque foi a primeira coisa que falei quando caí. E um dos meus parceiros responde, não, você não está morto. Morto não fala. É engraçado porque é verdade. Eu achava que estava morto pois não sentia nada. Estava paralisado. Depois de 5 minutos a dor começou a se espalhar por todo o meu corpo. E eu fiquei muito feliz por sentir dor. Mas era uma dor extremamente pesada. Nesse momento eu conseguia sentir meu corpo e me mexer um pouco. O cara que atirou em mim estava a uns 20 metros. Ele estava atirando por cima da trincheira assim como os terroristas do Talibã fazem no Afeganistão. Foi assim que ele me acertou e o mais incrível disso tudo é que ele já estava ferido. Ele não ia desistir fácil. Felizmente os disparos acertaram meu capacete e meu colete. Mas isso só impede que as balas atravessem minha pele. Meu corpo ainda recebe todo o impacto e isso me derrubou. Um outro colega também foi atingido na cabeça, mas foi bem de raspão, não foi um impacto direto. A situação está a seguinte. Na esquerda, a equipe ucraniana conseguiu desembarcar em segurança e adentrou a trincheira russa. À direita, na outra ponta, apenas uma equipe conseguiu desembarcar em segurança e adentrou a trincheira russa. E no centro, a equipe que ficou para trás foi forçada a adentrar na trincheira pelo meio de forma improvisada e teve o seu capitão alvejado. Essa equipe que ficou para trás agora precisa avançar para a esquerda e se encontrar com o restante de sua equipe. O comandante permanece deitado enquanto os outros soldados dão cobertura. Do outro lado da trincheira, a equipe que conseguiu desembarcar em segurança adentra na trincheira e seguem o ataque. Os soldados encontram o primeiro bunker improvisado russo. Os soldados se aproximam cautelosamente. Não parecia ter ninguém ali dentro. Let's go, boys, we're good. Stop it, stop it, stop it. Yeah, I'm covering. Covering. I'm covering. You're okay. I'm gonna frag into the corner. You might have to push back when I do it, okay? Yeah. Yeah, two, you get rolling. Someone pass me an F1 or a frag. Quando de repente eles tomam um baita susto. Run! Good. Vocês conseguiram ver o que era? Vamos dar um replay e dar um zoom. Está bem aqui. Os soldados viram um pedido de like e ficaram desesperados para apertar o botão para curtir o vídeo. Então, se você gosta dos nossos vídeos, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo. Brincadeiras à parte, seu colega na verdade avistou a cabeça de um soldado russo aparecendo do nada e reagiu instintivamente. Do nada eu vi a cabeça de um soldado russo do outro lado do abrigo e pensei, que merda, e atirei. Nós descarregamos todo o pente nele. O russo desapareceu.
Nós só sabemos o que aconteceu com ele depois, mais para frente. Você deve ter reparado que ele dispara bem no pé do ouvido de seu parceiro, né? E isso poderia ter deixado seu parceiro surdo, mas isso não acontece. Isso aqui é um headset militar eletrônico. Ele abafa sons muito altos, como tiros e explosões, protegendo a audição do soldado e ao mesmo tempo amplifica sons mais baixos, como vozes e passos. Eles entram no pequeno bunker russo e aproveitam para recarregar e recuperar o fôlego. I'm too fucking heavy. Okay. Após a pausa, eles continuam avançando e a poucos metros encontram um segundo bunker. Where is he? Dentro dele estava um soldado russo sem vida. Esse soldado russo que encontramos no segundo bunker era o soldado russo que apareceu do nada e nos assustou no primeiro bunker. Ele foi atingido e correu até cair de bruços. Ele não tinha capacete nem colete. Talvez se ele tivesse armado, a história teria sido diferente. Os soldados estavam avançando com cautela. Voltando para o capitão ferido, eles estavam encurralados na entrada da trincheira em uma posição aberta. Os russos atiravam de todos os lados. Eles precisavam retirar o capitão dali e levar ele para dentro da trincheira e continuar avançando em direção ao restante da equipe. You good, bro? You good? Nesse momento, um drone FPV desce rasgando do céu e atinge perto deles. Drop! Os soldados então decidem que precisam avançar em direção ao restante da equipe. Uma parte fica para proteger o comandante ferido e o restante avança. No one's in there. Nessa altura do assalto, os soldados ucranianos estavam avançando dos dois lados, encurralando os soldados russos. E isso gerou um dos momentos mais loucos já gravados em um combate. 2 soldados russos muito loucos começaram a correr em direção aos soldados ucranianos. Quando o soldado russo percebe a merda que acabou de fazer, ele volta correndo como se nada tivesse acontecido. O soldado ucraniano que gravou tudo ficou tão incrédulo que nem mesmo reagiu. Na verdade, eram 2 soldados russos vindo em minha direção. Eu eliminei um e o outro continuou correndo em minha direção. O cara não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele estava correndo em direção à nossa trincheira quando ele viu meu colega gritar: "Renda-se!" Ele se virou e olhou para mim. Foi aí que ele percebeu que não éramos russos. Eu gritei: "Que porra você está fazendo?" É triste, mas foi engraçado. Ele simplesmente se virou como em um desenho animado e correu de volta de onde saiu. Eu não ia ferir ele se ele tivesse se rendido. Nesse momento, um drone ucraniano filma a situação. Os russos restantes estão encurralados aqui. Dos dois lados tem soldados estrangeiros. Um dos soldados da Chosen lança uma granada de fragmentação onde estão os últimos russos. Mas nesse ponto, ambas as equipes estavam sem comunicação por uma falha no rádio. Eles não fazem ideia se o outro grupo está vivo. Eles precisavam se encontrar no local determinado, mas eles já haviam pensado nessa possibilidade. Se a comunicação caísse, os soldados deveriam hastear uma bandeira branca e carregar ela pela trincheira. Assim, os aliados saberiam que não deveriam atirar. Nesse momento, os soldados estrangeiros estão prestes a se encontrarem. Eles escutam algumas vozes, mas não avistam nenhuma bandeira branca. Somebody's screaming. Bunker. É meio difícil de enxergar qualquer coisa com tanta fumaça e poeira.
Os soldados do outro lado também escutam vozes e lançam uma granada e gritam. Frag out! Non-stop!